Pessoal, bom dia, né? Tudo bem? Sexta-feira, mais um final de semana praticamente chegando ao fim, né? Iniciando e vai chegar ao fim, né? Esse final de semana do mês de dezembro vai ser diferenciado porque no sábado é véspera de Natal e no domingo é dia de Natal, né? Por isso que vai ser diferenciado, né? E mais um ano já vai trilhando para o seu final, né? Mas o que eu tenho a ofertar aqui diante da minha posição profissional, né? Dentro da minha formação em educação, tá? E dentro da minha formação em educação profissional, né? Eu que não posso, né? Adotar preconceito, discriminação e nem adotar ato de racismo contra ninguém pelo motivo que a minha formação é em educação, né? Esse é um dos motivos, né? E me preparar para administrar as eventualidades e as ações sociais, né? Administrada pela minha pessoa formada, eu tenho que ter todo um preparo para a eventualidade social, tá? Então, eu não poderia deixar de lado em mostrar que eu tenho formação de inclusão social dentro de uma sociedade, né? Tá? Eu tenho formação em inclusão social quando eu participei da educação profissional na LDB em 2000. Participei da oficina de inclusão social em 2003, né? Quando eu concluí a formação em licenciatura em pedagogia, né? Tá? Nós trabalhamos uma disciplina em inclusão social. Isso é um detalhe, né? O processo da nossa inclusão social dentro de uma sociedade, ela não é limitada. Ela tem uma evolução diferenciada, né, em atender qualquer natureza de um ser humano em prol de uma sociedade, né? A nossa formação está estampada dentro da inclusão social quando se trata de portadores de necessidades especiais, né, ou algum portador de alguma deficiência, né? Isso é um ponto. Nós estamos prontos para tratar, atender e cumprir as regras e normas da lei quando nos deparamos com qualquer pessoa que tem uma mudança de comportamento dentro da LGBTs, né? Pode ser em qualquer eventualidade da sua homossexualidade, tá? Esse é outro ponto. Nós também somos preparados para qualquer eventualidade em qualquer pessoa de qualquer situação que se encontre com um problema de um encarceramento dentro de uma sociedade, tá? Nós também cumprimos a lei. Eu fiz um preparo diferenciado quando eu sentava na sala de aula em não adotar atos de preconceito, discriminar e nem ato de racismo contra ninguém. Isso eu vim lapidando em todas as vezes que eu me encontrava em cursos profissionalizantes dentro de uma sala de aula. E nós que nos preparamos diariamente para trabalhar essas ações sociais em prol de uma sociedade, sabemos que vamos nos deparar com inúmeras situações, né, de todas as naturezas dentro de uma sociedade. Eu que sou formado em educação, eu também sou preocupado
com o sistema carcerário do meu país, entendeu? Por que eu sou preocupado? Porque em 1970 nós tínhamos uma população pequena ainda, né, de 93 milhões de pessoas, né? Em 2022 nós temos uma população com mais de 210 milhões de pessoas, né? É. Então, a nossa população cresceu exorbitantemente, né? Então, nós não poderíamos nos livrar, né, de todas as situações ocorridas, né, em prol de uma sociedade, de todos os problemas sociais que o país enfrenta, né? E com o grande número hoje que tem de pessoas presas no país, né? Criticar seria um ato de falta de uma falta de mais políticas públicas, eu digo assim, né? Eu poderia adotar minha crítica dentro dessa natureza, né? Entendeu? Eu vou colocar um ponto para vocês aqui, que quando eu tive a oportunidade de assistir por 3 vezes o filme Tropa de Elite, para quem não entendeu o filme foi de uma suma importância em prol de uma educação social, que nos mostrou todas as situações que envolvia uma sociedade de todas as naturezas. E o ator que representava um deputado dentro do filme, né, ele dentro de uma sala de aula, aquele ator, dizia o seguinte, perguntava para um dos alunos o seguinte, qual era o seu pensamento para o futuro? E o aluno dava um parecer para ele lá diferenciado, ele dizia assim, olha, se nós não nos preocuparmos com esse número de pessoas encarceradas hoje, né? Em 2020 ele colocava aproximadamente essa aí, nós vamos ter mais de 900 mil pessoas, ou mais de 1 milhão de pessoas presas. Mas isso era dentro de uma obra cultural que representava o filme Tropa de Elite, né? O filme Tropa de Elite, para quem observou os seus temas ali, orientava toda uma sociedade de os problemas sociais que vinham ocorrendo naquela época e os problemas sociais que estamos enfrentando no dia de hoje, em pleno século XXI. Tá? Para você ver que esse número só veio somando, né, porque a população também foi aumentando, né? Hoje que nós temos uma população brasileira miscigenada, né? Temos uma população mista de vários países, né? Somando com a nossa população do Brasil, nós temos problemas sociais seríssimos em prol de uma sociedade, situações que envolvem todas as naturezas de atos criminosos, né? A minha formação em pedagogia, ela não poderia, a minha qualificação profissional a nível ensino médio e a nível superior, não poderia me deixar de me preocupar ao ser uma pessoa que me incluo dentro, né, de um processo de inclusão social, né? Não poderia deixar de me preocupar com esse número exorbitante. Agora, podemos dizer assim, podemos mudar comportamento? Não. Podemos lapidar comportamento, são coisas diferentes, né? Podemos orientar comportamentos, né? Podemos fortalecer
comportamentos, né, com políticas públicas, entendeu? Para você ter ideia, em 2000 nós tínhamos 232.751 pessoas presas. Em 2014, esse número pulou para 622.202. Em 2019, esse número pulou para 773.151. Em 2022, nós temos 909.061 pessoas presas. Para muitos, e não ter a preocupação desse caso sério que o país enfrenta, desse custo sério também que o país tem que desmembrar todos os meses, ninguém está preocupado com isso. Ninguém está preocupado com isso, né? Mas o sistema de justiça, o sistema judicial do nosso país, os nossos parlamentares dentro do nosso país, vem se preocupando com isso sim, né? Vem se preocupando porque nós diariamente observamos que mudanças nas regras e normas da lei, que mudança nas reformas da lei, seja nas ações sociais, seja no Código Penal, entendeu? Vem tentando lapidar esse número. Sabemos que comportamentos são muito difíceis de administrar, comportamentos são muito difíceis de mudar, mas comportamento você consegue orientar, comportamento você consegue fortalecer, comportamento você consegue educar, né? Ter uma pessoa presa é mais caro do que ter uma pessoa dentro de uma sala de aula. Se você não souber a diferença disso, é só fazer os cálculos, né? Tá? E eu, como formado em pedagogia, né, e não sou nenhum dos vagabundos, como tem certas pessoas que anunciam por aí, quando eu me apresento em qualquer vídeo, o cara não tem personalidade, muito menos caráter para falar isso na minha cara, sai por aí falando merda de mim e esquece que eu sou um profissional atuante socialmente, tá? Então, antes de você falar alguma coisa de mim, lave sua boca com sal da cáustica para falar da minha pessoa, da minha personalidade. Eu, como profissional dentro da área da pedagogia, eu tenho uma formação em inclusão social. E as minhas ações sociais não são de compactuar com as mazelas da sociedade, e sim, tá? Tentar orientar situações que podem levar pessoas a um sistema carcerário, tá? Porque o que eu não quero para um parente meu, o que eu não quero para o meu vizinho, eu não quero para ninguém na sociedade, tá? Aqui eu não falo aqui porque eu tô cheio de marra, não, eu não tô cheio de marra. Nós cumprimos a lei dentro do país, tá? Para nós nos certificarmos do cumprimento da lei dentro do país, entendeu? Nós temos pessoas que um dia foi um profissional, mas por descumprir a lei, hoje vive também em um sistema carcerário. Eu tenho colegas que vivem essa natureza hoje, tá? Eu não ando cheio de marra quando eu coloco uma coisa aqui em problemas sociais de um país. Eu falo porque eu tenho um certo conhecimento disso. Eu faço um estudo, eu faço uma pesquisa, eu faço um levantamento, porque se tem preparo e formação para isso. Não se é melhor do que ninguém, tá? A nossa preocupação com isso aqui é fazer entender o nosso próximo gestor
né, federal, né, que vai assumir dia 1º, que isso aqui tem que ser dado uma atenção especial. Eu, particularmente, como um profissional da área da educação, um técnico em educação profissional, eu jamais quero ver 909.061 pessoas encarceradas no Brasil, de todas as naturezas, esse número passar para 1.200.000 no final de 2023. Aí você me pergunta, mas você se preocupa com uma pessoa presa dentro do país, dentro de um sistema penal? Claro que eu me preocupo. Claro que eu me preocupo. Porque se a gente puder evitar que esse número chegue a dobrar, né? Ou então pular mais 100.000 no final de 2023, é muito melhor isso. Se a gente puder criar ações sociais que venham a reduzir esse quadro e que venham a educar uma população para que em 2023 nós possamos nos gratificar que as nossas ações sociais evitou que pessoas que cidadãos dentro do Brasil, por uma eventualidade, por um problema pessoal ou um problema social, se tornou encarcerado, é muito melhor para o nosso país. Como eu fortaleci logo no começo do vídeo, eu não poderia sentar dentro de uma sala de aula, me preparar em educação e ter preconceito, discriminar e adotar ato de racismo dentro de um processo de inclusão social. Ninguém aqui, dentro da sua formação, como diz assim, tem uma formação que compactua com o bandido. Não, negativo. Temos uma formação que cumpre as regras e normas da lei. Para aqueles que não sabem o que é isso, né? Como eu já disse em outros vídeos, que cumprir a lei dentro do nosso país não é uma tarefa fácil. Agora, descumprir é um caso sério que você pode ter problemas sérios com a justiça, né? Então essa é as regras e normas da nossa posição e formação em educação e as nossas atuações em prol das ações sociais estampadas dentro de uma sociedade. O nosso papel aqui é orientar. Esse é o nosso papel aqui, orientar. É tentar dizer para aquela pessoa que ela saia daquele ciclo, porque ela pode ter problemas sérios com a justiça, né? Essa é a nossa participação especial como voluntário dentro das nossas ações sociais em prol de uma sociedade. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Carlos Alberto Oliveira. Eu saí daqui do estado do Pará em 92. Atravessei para o estado do Amapá. Mas voltei para contar minha história. Então é sinal que eu estava trabalhando incansavelmente, tanto para fortalecer a minha formação profissional, quanto para evitar situações constrangedoras em prol de uma sociedade. Olha que apoios não me faltaram. Eu até me surpreendi com os apoios que eu recebi. Pessoas que eu nunca conhecia na vida.
Se apresentaram para mim, perguntavam o que eu estava precisando.